Amados, graça e paz, também boa noite a todos que estão nos acompanhando através das redes sociais, né? Queremos agradecer a todos, primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Para nós é uma alegria estar aqui na cidade de Espírito Santo, uma cidade que tem nos acolhido de uma forma tão especial. Louvar a Deus por essa igreja linda que também nós consideramos como nossa família, né? Então, louvado seja Deus pela vida também dos pastores, Cleófas, pastora Gorete, que também tem sido canais de Deus nesse lugar. Amém? Quantos estão felizes nessa noite? Pode dar um glória a Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz: que bom que você está aqui. Fala para ela assim: Deus tem uma palavra para você nessa noite. Amém? Curva a sua cabeça, coloca a mão sobre o teu coração. Quero nesse momento orar mais uma vez, agradecemos o nosso Senhor e Deus, nosso Senhor e Salvador. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, nós amamos a Tua palavra, porque a palavra do Senhor, a palavra que Deus fala, ela é viva, cheia de poder, tornando ativa, operante, energizante e efetiva. Ela é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, que penetra até a linha divisória do fôlego da vida, a alma e do imortal espírito, de juntas e medulas, das partes mais profundas da natureza, aleluia, expondo e peneirando e analisando e julgando os verdadeiros pensamentos e propósitos do coração. Para sempre, ó Senhor, está firmada a Tua palavra no céu. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem se tornou seu conselheiro, quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele recompense? Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória perpetuamente. Amém, amém e amém. Aqueles que creem, de glória a Deus. Amém. Amados, nós estamos vivendo um tempo muito especial. Nós que temos ouvido decretos, desde o ano de 1992, essa igreja tem sido direcionada por Deus através de decretos. Temos mais de 20 decretos ao decorrer desse tempo, desses anos. E, amado, nós precisamos estar atentos àquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Creio que todos nós já sabemos do decreto desse ano. Creio que todos nós temos, tem sido projetado aqui para nós o decreto que está justamente em 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, e também em Atos 20, 20. Nós estamos vivendo uma década, já entramos na década de Pei, que fala da boca. Vivenciamos a década de 70, justamente a década de Aim, que fala do olho, fala do profético. E, queridos, vivemos 10 anos de um poder sobrenatural na área profética, na igreja de Jesus em todo o mundo. Para nós entendermos melhor, no calendário judeu, no calendário judaico, a letra, ela também representa números e também representa símbolos. Nós estamos vivendo no calendário judeu, no calendário judaico, o ano de 5.780. 80, querido, fala justamente da boca. E nós, como igreja, nós precisamos entender essa época, esse tempo, esse tempo em que nós iremos viver a partir de agora. A partir desse ano de 20, nós já entramos nesse ano, queridos, vivenciando algo, mover sobrenatural de Deus, promessas de Deus, portas abertas,
2020 é o ano de portas abertas para você, para mim, para nós como igreja. Posso ouvir um amém? Então nós já estamos vivendo, já estamos andando nesse caminho onde as portas já foram abertas para nós, as portas do sobrenatural. E queridos, esse decreto é bastante interessante nós entendemos que primeiramente o decreto traz para nós crer no Senhor, crer em Yahvé, o nosso Deus. Para quê? Para que nós estejamos seguros. Mas também devemos crer nos profetas. Quem são os profetas? São homens e mulheres de Deus na igreja que têm trazido uma palavra de direcionamento para nós como povo de Deus. Deus sempre usou o profeta para trazer um direcionamento para o seu povo. Então é importante nós entendermos essa década de PEI, uma década de nós como igreja abrirmos nossa boca. Pastor, mas para que abrir a boca? Abrir a boca para que Deus possa nos usar, querido, como canais na terra, para mudar direção, para mudar não somente as nossas vidas, mas outras vidas, a nossa casa, a nossa família. O que diz Salmo capítulo 81, versículo 10? Abra a tua boca e eu a encherei. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz: abra bem a tua boca. Fala mais forte: abra bem a tua boca. Amém? É tempo de nós abrir as nossas bocas, querido, para trazer palavras de vida. Nós precisamos entender que das nossas bocas, ela pode sair palavra de bênção e palavra de maldição. E nós precisamos ter essa responsabilidade, o cuidado de pensarmos antes de falar. Interessante que um tempo atrás eu li na traseira de um caminhão, no paralama de um caminhão, que estava escrito assim: eu prefiro ser dono do meu silêncio do que escravos das minhas palavras. Isso é muito importante. Nós não podemos abrir a nossa boca, querido, para estar falando nessa década palavra de morte. Nós precisamos determinar o nosso futuro. Nós precisamos determinar o futuro da nossa família. Nós precisamos determinar o futuro do nosso casamento. E a ferramenta que Deus nos deu, querido, é a boca. A boca, querido, entenda isso. Deus nos deu 2 ouvidos para escutar mais e falar menos. Porque nossa boca é um canal de Deus aqui na terra. Quando nós falamos a palavra de Deus, ela é viva. A palavra ela vai produzir exatamente, queridos, o que nós liberarmos. Então temos que ter o cuidado. Não verbalize aquilo que você não quer ver manifesto. Fala para a pessoa que está do seu lado: não verbalize aquilo que você não quer ver manifesto. Temos que ter esse cuidado. E amados, por que eu estou falando isso? Porque, querido, nós já estamos vivendo um tempo que será o melhor tempo da Insegec em todas as décadas. Nós já entramos, querido, nessa década debaixo de uma palavra profética, debaixo de um comando de Deus, e que essa igreja, a Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, em todo o Brasil e no mundo, queridos, ela vai viver um tempo extraordinário, a maior colheita de todos os tempos que uma igreja já fez na terra. Eu creio, querido, nessa palavra, eu creio nesse decreto. O decreto diz que nós precisamos crer, crede sem sombra de dúvidas. Precisamos entender. Eu creio que o pastor Cleófas já pregou isso, mas é necessário nós estamos repetindo, como a apóstola diz, nós vamos estar falando isso durante toda essa década, durante todos esses 10 anos, nós vamos estar repetindo, porque a igreja precisa entender, queridos, que nós estamos vivendo isso. Crede sem sombra de dúvida. Por quê? Porque a dúvida, querido, ela pode roubar o projeto de Deus nas suas vidas. É uma arma poderosa de Satanás que desde o Éden, ele trouxe a dúvida a Eva. Trouxe ali, não foi isso que Deus disse? E ali trouxe a dúvida. Então, sem sombra de dúvida, queridos, e em Yahvé, o Senhor, o vosso Deus, e estará sempre seguro. A nossa segurança é estar no Senhor, confiar nos profetas do Senhor e sereis bem-sucedidos. Lá em Atos 20:20 diz o quê? Vamos ler junto?
Fala comigo de casa em casa. Fala para a pessoa que está do seu lado, de casa em casa. Vira para a pessoa e pergunta para ela: você sabe o que isso significa? Célula. Células. Célula principal, célula da família. Amém? Não podemos, queridos, esquecer que nós, como igreja, nós somos uma igreja onde a célula, ela é a coluna vertebral da igreja. Creio que essa igreja tem experimentado esse mover celular no governo dos 12, e nós precisamos mais do que nunca, querido, fazer uma projeção de crescimento. Eu falo para o pastor Cleófas, todas as vezes que eu venho aqui, eu falo que aqui em breve irá expandir. Para onde, pastor? Não se preocupe, Deus irá preparar lugares cada vez maiores, porque Deus tem um projeto de crescimento extraordinário nesta igreja, na cidade do Espírito Santo. E você, querido, nós somos responsáveis por isso. Temos que receber essa palavra profética e viver essa palavra todos os dias. Amém? Agora eu quero convidar você a ficar de pé, abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou, fala G12. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13. Quem for encontrando diz amém. Diz assim o texto da palavra do Senhor, Jesus falando: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com o que se há de temperar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está no céu. Amém? Pode se assentar em nome do nosso Senhor Jesus. Amados, é tempo de nós fazermos uma retrospectiva. O ano de 2019 se foi. Ano 2020 nós estamos trilhando nos primeiros passos desse ano. É necessário nós fazer um levantamento, nós fazer uma retrospectiva, pegar um caderno e começar a anotar algumas coisas que nós projetamos no início do ano de 2019. Quantos de nós projetamos? Na célula, na nossa casa, na vida pessoal, na vida ministerial. Amados, mas eu quero te dizer uma coisa, que para isso acontecer requer esforço, requer muito trabalho. A visão celular, ela traz muito trabalho para todos nós, não é o pastor. Pastor gera pastor, ovelha gera ovelha, amém? Há uma necessidade da igreja abraçar a visão celular como um todo. Há uma necessidade da igreja mergulhar. Fiquei feliz porque quando eu estava em Luiz Eduardo, o pastor tinha postado que estava tendo um mergulho na visão. E isso é muito importante para começarmos o ano na visão celular. Esse mergulho vai ajudar a igreja a entender que nós somos importantes nesse mover profético que já deu início. E eu gostaria de ministrar uma palavra nessa noite com o tema: a importância do cristão no mundo. Fala para a pessoa que está do seu lado, diz: você é importante para Deus. Fala para ela: você é importante para a cidade do Espírito Santo.
Você é importante para a sua família. Queridos, nós precisamos entender isso, que há algumas coisas que nós precisamos entender. Primeira é que nós somos o sal da terra. Se nós formos analisar, para que serve o sal? O sal ele serve para temperar. O sal ele serve também para cicatrizar. O sal também ele tem uma função importante de conservar. E se nós trazemos isso para nossas vidas como cristão, nós vamos entender que também nós temos esse papel. Esse papel de quê? De trazer gosto a este mundo. Quantas pessoas estão desesperançadas? No nosso convívio, do nosso Aicós, pessoas dos nossos relacionamentos, quantas pessoas estão prestes a separar? Quantos jovens que estão à beira das drogas? Quantos jovens estão à beira do desespero, da morte? O suicídio tem crescido de uma forma gigantesca, de uma forma grandiosa no nosso país, no mundo, por conta que as pessoas se tornam cada vez mais depressivas. Falta tempo para as pessoas. Por que os consultórios estão cheios? Porque as pessoas estão procurando alguém para que possa ouvi-las. Nunca vimos uma geração de pessoas que estão tão preocupadas com o que vai ter, mas que não se preocupa com o ser. As pessoas hoje cada vez mais demandam de tempo para trabalhar, porque ele precisa ter um carro do ano, porque ele precisa ter uma casa cada vez maior, precisa comprar o 25º sapato, precisa comprar a 33ª blusa, e isso a pessoa vai negligenciando, negociando valores. E amados, nós precisamos entender que se nós quisermos mudar, só tem uma, vamos dizer assim, só tem uma chance para esse povo. É se nós, como o povo de Deus, começarmos a gritar. O grande líder Martin Luther King, ele falou assim, uma das suas declarações. Ele diz assim: eu não temo o silêncio, o barulho dos maus, mas o que eu temo é o silêncio dos bons. Essa cidade, querido, é uma cidade que tem milhares de habitantes. Quantas famílias, quantos jovens. E, queridos, olhar para a nossa cidade e ver que as pessoas estão morrendo. Ver que cada dia que passa os casamentos estão sendo destruídos. E sabendo que só há uma esperança para esse povo. Nós sabemos, porque nós já viemos de lá. Se nós formos olhar para o nosso passado, nós vamos ver que nós era tão igual ao povo que está aí fora. Depressivos, infelizes, pessoas que estavam mergulhados no lamaçal do pecado. Mas Deus usou alguém que teve compaixão de mim e de você, para orar, para jejuar e para dar testemunho, para fazer com que nós desejássemos o Deus que Ele servia. Queridos, entenda isso, nós somos o sal da terra. Se nós, queridos, não nos comportar como tal, não há mais esperança para esse mundo. E nós precisamos entender a esperança para esse povo. Há esperança para a cidade do Espírito Santo. Há esperança para as famílias do Espírito Santo. Há esperança para os jovens da cidade do Espírito Santo. E a esperança, querido, está aqui. É Deus, é Jesus na vida dessas pessoas. Vocês estão diante de um homem que alcoólatra, um homem que todo mês de janeiro separava da esposa para entrar no mês de carnaval, solteiro. Mas teve alguém, querido, que foi sal na minha vida. Teve alguém que se comportou como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, e me fez desejar vir à igreja.
E isso, querido, tem que ser feito no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, na família. Porque às vezes, se nós estamos convivendo dentro da família e nossos filhos não querem servir a Deus, é porque ele viu algo errado. Ele não vê nada atraente na igreja, porque às vezes os pais saem da igreja, mas quando chegam em casa, ao invés de falar que o culto foi uma bênção, que Deus falou profundamente ao coração, que chegasse em casa, desse continuidade ao culto que se iniciou na igreja, muitas vezes está falando mal do pastor, está falando mal da família do pastor, está falando mal do irmão, e não olha para si, não olha para dentro de casa. Aí deixa de ser sal, aí começa a ser usado pelo próprio inimigo, mostrando a nudez, e muitas vezes as pessoas não são atraídas. Ser sal, querido, nessa geração, ser sal na nossa cidade através do nosso testemunho de vida. Nós não podemos viver como cristão e viver de cabeça baixa, viver triste, desanimados. Querido, o maior milagre de Jesus, Ele já fez na minha vida e já fez na sua vida. É o milagre da salvação eterna. Ele não precisa fazer mais nada, Ele já fez. Amém? Ele já fez. Jesus não precisa fazer mais nada. Às vezes eu ouço as pessoas falando disso: olha, Deus precisa fazer algo na vida do meu marido, Deus precisa fazer algo na vida da minha esposa. Querido, eu quero te dizer para você, Ele não precisa fazer mais nada, Ele já fez. Nós só precisamos tomar posse. Eu sempre pego a Bíblia, 66 livros da Bíblia, dividido nos dois livros, em dois testamentos, Antigo e Novo Testamento. Eu gosto sempre de ilustrar para as pessoas que esses dois testamentos, queridos, ele traz aqui palavras, traz revelações tremendas daquilo que você precisa tomar posse. Quando eu me converti no ano de 1999, eu passei pelo encontro no dia 3, 4 e 5 de novembro de 1999. E esse encontro foi sobrenatural. Eu fui para o encontro brigado com a minha esposa. Nós brigamos no ônibus. E eu pensei que nós não iria voltar de lá separados. Mas Deus falou profundamente comigo no encontro. E ao chegar na minha casa no dia 5 de novembro, eu estava de férias. Eu li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse em 30 dias. E isso me fez conhecer, querido, e ter a ideia, a certeza do que aquilo que é meu, é direito meu por herança. E aqui nós temos nas nossas mãos Novo Testamento, Antigo Testamento. 66 livros. Na minha Bíblia, King James, 1189 capítulos. Mais de 32 mil versículos. Agora você imagina se você tem um avô rico e um dia esse avô, Deus recolhe e ele deixa um testamento para você. E você descobre que esse testamento ele tem muitas páginas, tem ali 10, 20, 100 páginas. Você descobre que esse testamento é grande, mas que quando você abre a primeira página desse testamento, você começa a ler e diz: olha, eu deixo para o meu filho uma fazenda em Mato Grosso com 50 mil cabeças de gados, não sei quantos mil cavalos, uma propriedade riquíssima. O que você faria? Com certeza você compraria uma passagem aérea, iria para Natal, pegar esse avião, iria para Mato Grosso, ia procurar o cartório e dizer: aqui estou com uma herança e eu preciso tomar posse dela. Queridos, é isso que nós precisamos descobrir. Há um testamento de Deus para mim e para você. Mas se eu não tomar posse dessas palavras, se eu não tomar posse daquilo que é direito meu por herança, querido, eu vou viver a vida sendo rico e vivendo na pobreza, na escassez, na miséria, atribulado, porque eu não tomei posse daquilo que é direito meu por herança. O cristão, quando ele entende isso, querido, que o maior milagre de Deus não foi a cura, o maior milagre de Deus não foi a libertação, o milagre de Deus na sua vida não foi ter restaurado o seu casamento, restaurado a vida do teu filho. O maior milagre de Deus foi Jesus ter morrido na cruz no nosso lugar, e isso nós somos salvos pela graça de Deus.
Quando nós entendemos isso, nós passamos a viver com alegria, nós passamos a acordar o dia, olhar no espelho e dizer: que pessoa linda, porque Deus me criou à imagem e semelhança. Hoje eu sou uma pessoa à imagem e semelhança de Deus, porque o segundo Adão, Jesus Cristo, Ele me fez à imagem e semelhança de Deus. Posso ouvir um amém? Isso nos faz eu viver com alegria, queridos. Agora, se essa alegria do novo nascimento não estiver no meu coração, porque muitas vezes nós acostumamos aí o culto aos domingos, nós acostumamos aí as reuniões das células, mas não há mais vida em nós, novidade de vida. Essa novidade de vida, querido, é que atrai as pessoas. Essa novidade de vida, de nós estarmos, mesmo passando por situações difíceis, chega no trabalho, os colegas de trabalho estão tristes porque o salário diminuiu, porque está havendo um corte na empresa, e você está lá feliz com Jesus. Eles perguntam: você não é desse mundo? O que é que acontece contigo que você não é abalado com essas notícias? Novidade de vida. O maior milagre Deus já fez em tua vida. Precisamos viver como verdadeiros filhos de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu lembro-me que um certo dia eu estava em Recife, ministrando um casamento, e eu estava ali muito, por conta o ambiente em que nós estávamos era muito bonito, havia ali como se fossem muitas pessoas, e de um poder aquisitivo elevados, e ali naquele momento eu comecei a ficar meio para baixo, quando o Espírito Santo me trouxe uma palavra, quando ele diz: você, sua esposa, vocês são as pessoas mais importantes nesse lugar, porque vocês são filhos de Deus. Queridos, aquilo ali me levantou e me fez entender que eu tinha que me comportar naquele lugar como filho de Deus. E nós somos esse sal, queridos, que precisamos dar gosto nesse mundo. Nós precisamos ser esse sal que dá gosto no trabalho. Nós precisamos ser esse sal que dá gosto na nossa casa, na nossa família. Quando chegar em casa e ver que o filho tirou notas baixas, não chegar lá e querer resolver aquela coisa, porque nós também, se os nossos filhos estão tirando nota baixa, nós temos culpa nisso também. Mas nós somos sal. Chegar e apaziguar as coisas e trazer uma palavra de Deus: você vai vencer, meu filho. Você tirou uma nota baixa, mas no próxima matéria, você vai tirar a nota alta. Você vai recuperar, eu vou te ajudar, e nós vamos vencer junto. É ser sal na nossa casa, ser sal para trazer gosto, sabor na vida de outras pessoas. E é isso que vai fazer toda a diferença. Nós estamos aqui, a cidade já está preparando para uma grande festa. Uma festa, querido, que não exalta o nome do nosso Deus. Mas nesse momento nós precisamos nos levantar nessa cidade como sal. Posso ouvir um amém? Amém, queridos? Então entenda isso. A palavra do Senhor diz: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, com que se há de temperar? Para nada mais presta. Queridos, não podemos ser crentes mornos. Precisamos ser crentes quentes. Amém? Precisamos ser crentes quentes, que possa chegar, onde nós chegarmos, fazemos a diferença. Não temos que passar por essas ruas, queridos, e nos conformar apenas, diz amém. Não. Eu declaro em nome de Jesus, que esse será o último ano em que esse povo vai estar andando na rua para estar, você já sabe. Nós precisamos fazer declarações, querido, começar a olhar com os olhos da fé e começar a dizer que haja luz sobre essa cidade, que haja luz sobre as famílias dessa cidade, que haja salvação sobre essa cidade. Eu me levanto como um homem de Deus, como uma mulher de Deus nessa cidade, para declarar: eu sou sal, nessa cidade eu sou sal, e eu proclamo libertação, eu proclamo cura, eu proclamo libertação em cada família dessa cidade. Amém, amados? Aleluia. Continuando o texto,
versículo 14, diz assim: vós sois a luz do mundo. Oh, que coisa linda! Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. Igualmente, não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-se no velador e assim ilumina a todos os que estão na casa. Primeiro ponto, ser sal. Segundo, nós somos luz. Entenda isso, queridos. Lá em capítulo João 8, 31, João 32, todos nós já conhecemos de cor, né? Que virou o jargão aí do nosso presidente, né? Mas no versículo 8, 31, tem uma palavra tremenda também do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz assim, João 8, 31, diz assim: então disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se permaneceres em mim e na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Entenda isso. Primeira coisa que Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Mas, amados, entendam uma coisa: nós temos aqui uma lâmpada e temos energia. Há fios que traz energia para que essa lâmpada forneça essa claridade. Entenda uma coisa, que quando você chega em sua casa, que você liga o interruptor do seu quarto, não há uma batalha entre a luz e a escuridão. O que acontece? Quando você aperta o interruptor, começa uma luta ali da escuridão e da claridade? Não. Quando aperta o botão, há luz. A escuridão desaparece. Porque a escuridão é justamente a ausência de luz. O que falta na vida das pessoas, querido, é justamente isso. É que nós, cristãos, nós precisamos brilhar. A luz de Cristo que está em nós, ela precisa reluzir. Não admita, querido, jamais que a tristeza faça ninho em sua cabeça. Ela pode até pousar, mas não deixe ela fazer ninho. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Porque muitas vezes as pessoas acordam triste, vai trabalhar triste, volta triste, dorme triste. Irmão, você não vai conseguir ser sal, você não vai conseguir ser luz se viver assim. Entenda isso: quando a tristeza bater na sua porta, você vai se levantar e dizer: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Isso vai fazer com que, querido, você comece a falar para a sua alma que você não é uma pessoa qualquer. Deus não perderia o seu tempo para fazer um ninguém. Ele fez alguém. Você é uma pessoa que Deus ama. As pessoas que estão aí fora, queridos, Deus também ama. A vontade de Deus é que ninguém pereça, mas que todos tenham a vida eterna. Imagina aí que você tem um antídoto. Você está de posse de um antídoto. Pessoas estão morrendo. Se você não entregar esse antídoto para as pessoas, elas vão continuar morrendo. E o que eu e você, o que nós precisamos é anunciar Cristo. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmão, que eu aprendi primeiro com a minha esposa. E depois isso eu trouxe também para a minha vida. A minha esposa, ela não ficava todos os dias falando de Jesus para mim. Ela se converteu primeiro. Mas o que me fez ver Jesus na vida dela não foi o fato dela abrir a Bíblia todos os dias e trazer uma palavra para a família. Foi a mudança que houve na vida dela. Eu já falei aqui uma vez que prato voava, xícaras, quando eu chegava em casa. Mas quando ela se converteu, queridos, quando eu chegava em casa, 4 horas da manhã, bêbado, ela chegava e falava: meu amor, eu já preparei a sua janta, a toalha já está no banheiro, a sua roupa já está na cama. Eu digo: peraí, não foi com essa mulher que eu casei.
Tem alguma coisa estranha. Mas Jesus começou a mudar a vida dela. E pelo testemunho de vida da minha esposa, eu comecei a ser atraído para Jesus. Porque eu vi mudança na vida dela. Entenda isso, querido, as pessoas precisam ver Jesus em nós. É esse brilho da presença de Jesus em nós que vai atrair as pessoas. Queridos, não adianta eu falar se as pessoas não verem em mim o que eu estou falando. A melhor pregação é o exemplo. Às vezes não precisa você falar nada na sua empresa, no ambiente do seu trabalho, mas as pessoas veem Jesus em você. Vê você que você é diferente. Você anda contrário ao que o mundo prega. As pessoas começam a ser atraídas. O que eu quero dizer com isso? Que se nós formos sal, se nós deixarmos essa luz brilhar em nós, pessoas vão começar a ser atraídas para esse lugar. Amém? Glória a Deus. Então, há uma necessidade, queridos, de nós testemunhar Cristo. Lá em Atos nós vamos ver que a palavra diz assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e serei minhas testemunhas. Então, queridos, esse poder é justamente para testemunhar. Esse poder é para fazer com que esse velho homem morra. Fala para a pessoa que está do seu lado: a carne não se converte. Entenda isso. A velha natureza está aqui gritando o tempo todo. E entenda uma coisa, que existe ainda a árvore do conhecimento do bem e do mal, e existe a árvore da vida. Queridos, quando eu alimento de televisão, a televisão hoje, quando você liga, se você torcer ela sai sangue, porque é só notícias que deixam você para baixo. Se você se alimenta de novelas, se você se alimenta de coisas que não edificam, você está se alimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas se você é uma pessoa que tem fome e tem sede da palavra, você está se alimentando da árvore da vida. Pois essa palavra de Deus, querida, ela vai produzir em nós vida de Deus. E mesmo vivendo com pessoas atribuladas, mesmo vivendo com pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão à beira da morte, se eu não estiver alimentando dessa árvore da vida, eu vou ser uma presa fácil para ser seduzido pelo mundo. E nós precisamos entender isso, querido. Eu preciso ter uma minha devocional todos os dias. Hoje existem vários recursos. Hoje existe a Bíblia em áudio. Você pode ir para a academia ouvindo áudio, a Bíblia em áudio. Você pode colocar no som do seu carro. Você pode estar fazendo os afazeres domésticos ali ouvindo a palavra. Porque a palavra, ela gera em nós fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então nós precisamos, querido, estar a cada dia nos alimentando dessa palavra, para gerar em nós fé. Porque quando recebemos um diagnóstico médico, não ficarmos presos a esse diagnóstico médico. Fala comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E pronto. É na palavra de Deus que eu vou crer. É na palavra de Deus que eu vou firmar. Ela será o meu norte. Eu vou me firmar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai produzir em mim a fé necessária para mim vencer as adversidades do dia a dia. Amém? Entenda outra coisa, que o nível do seu ministério está condicionado ao nível de sua renúncia. Se você é uma pessoa que não renuncia, que não tem renúncia, querido, você não vai crescer. Nós precisamos renunciar. Não tem como, querido, nós servirmos a dois senhores. Não tem como. Nós precisamos crer que há um lugar preparado para nós. A Bíblia diz que nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram
o que Deus tem preparado para nós. Nós somos seres espirituais destinados à eternidade. Você não é desse mundo. Nós somos peregrinos nesse mundo. Amém? Vai chegar um dia, a trombeta irá tocar e Jesus virá buscar. Esse dia pode ser hoje, pode ser amanhã. E nós precisamos entender que a vinda de Jesus está perto. Jesus está voltando. E nós precisamos ser parte desse exército que Deus está levantando para salvar essa cidade. Essa cidade precisa de Jesus. As famílias dessa cidade precisam de Jesus. Foi feita uma pesquisa em que eles queriam saber qual era o meio que levava as pessoas a se converter com mais êxito. E queridos, pesquisaram sobre as cruzadas. E viram que nas cruzadas apenas 5% das pessoas que eram ganhas era através das cruzadas. Evangelismo de rua. Mas que ele teve algo que chamou a atenção. É que por mais de 50% das pessoas convertidas, ela se converte através de relacionamento. Como? O seu relacionamento com as pessoas, no seu trabalho, na faculdade, na escola. Pega os contatos do seu celular. Quantas pessoas existem ali nos contatos do seu celular que não conhecem Jesus? Que não se converteram ainda? Começa a orar por esses nomes, jejuar por esses nomes. Nós teremos a maior colheita de toda a nossa história. Mas isso é preciso para nós renunciar a muitas coisas, renunciar à televisão, renunciar muitas vezes àquele passeio de final de semana, mas em prol de salvar uma alma, de salvar uma vida. Queridos, entenda uma coisa, Jesus nos chamou, não foi apenas para estar aqui aos domingos, para estar às quarta-feira. Eu tenho um pastor, meu pastor é maravilhoso, é lindo e é verdade. Eu tenho uma pastora que é maravilhosa, é verdade. Mas Deus te trouxe esse lugar para ser treinado por eles, para ganhar essa cidade para Jesus. A cidade do Espírito Santo precisa de você. Deus trouxe uma visão, querido, para essa igreja, que é o único meio de o ganhar, consolidar, de treinar e enviar, é através dessa visão. Porque, querido, toda casa, ela se torna uma célula, todo discípulo, membro, se torna um líder, e há um crescimento extraordinário. Eu quero declarar, querido, nessa noite, que nós somos sal da terra, nós somos luz desse mundo. E para terminar, versículo 16: assim deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Olha que condição, é uma condição, deixai, assim deixai. Você sabe por que Jesus fala isso? Porque muitas vezes nós não deixamos a luz brilhar. Por exemplo, se nós vamos na rua e alguém bate no nosso carro, às vezes Deus está dando uma oportunidade para a gente conhecer uma vida atribulado. Muitas vezes não paramos para imaginar, para pensar por que aquela pessoa bateu. Porque muitas vezes ela está endividada, o casamento prestes a ser destruído, talvez o filho está nas drogas, aquela pessoa está num estado tão terrível que bateu o carro. Mas naquele momento, ao invés de nós ser aquilo que Deus espera de nós, nós vamos com o dedão acusador, diz: você estava errado, você vai ter que pagar tudo. Vou chamar a polícia e você vai ter que pagar tudo. O que Jesus faria se estivesse no nosso lugar? Será que Jesus se comportaria dessa forma? Será que Jesus iria para essa pessoa e acusá-lo?
Ou Jesus iria oferecer um ombro para essa pessoa? Muitas vezes, querido, Deus nos oferece oportunidade de conhecer pessoas. Quantas vezes nós passamos por pessoas, o dia entra dia e sai dia, e muitas vezes a gente não fala para essa pessoa: Jesus te ama, Jesus tem um plano em sua vida. De repente essa pessoa, a gente ouve a notícia: fulano separou da mulher, o filho de fulano está nas drogas, fulano se suicidou. E muitas vezes, querido, nós dizemos: o que eu estou fazendo? Olhamos para o ano de 2019, quantas vidas eu ganhei? Quantas vidas eu fui um instrumento de Deus para consolidar? Quantas células abriram, multiplicaram? Queridos, nós somos a esperança através de Jesus, um instrumento nas mãos de Deus para trazer esperança para essa cidade. Olhamos para esse movimento, o que faremos? Iremos condená-las? Não. Vamos juntar os nossos pastores, abrir a nossa boca, para que Deus encha de palavras de vida. Quando Deus olhou para a terra, era um caos, vazia. Deus diz: haja luz, e houve luz. Nós vamos olhar para essa cidade e vamos dizer: haja luz, e a luz de Cristo vai brilhar em nós, para que a luz de Cristo brilhe sobre as famílias e sobre essa cidade. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Aleluia. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Quantos nessa noite vai dizer para Jesus: eis-me aqui, envia-me a mim? Quantos nessa noite vai dizer: Senhor, me dai compaixão, dai-me compaixão por essa cidade, dai-me compaixão por as famílias dessa cidade. Eu quero ser sal, eu quero ser luz, eu quero ser um canal de Deus para ver essa cidade transformada. Feche seus olhos nessa hora, feche seus olhos de todo o seu coração, de toda a sua força. Ore comigo nessa hora dizendo assim: Senhor Jesus, eu me arrependo do pecado de negligenciar o chamado. Senhor Jesus, nesta noite eu não quero sentar à mesa contigo de qualquer maneira. Senhor Jesus, eu te peço, age em mim, haja em mim, para que eu possa sair daqui com um coração compadecido, para que eu possa sair daqui com um coração cheio de amor pelas vidas, pelas almas, e que eu seja um canal em tuas mãos para transformar a minha cidade, a minha casa, a minha família. Senhor Jesus, ajuda-me, eis-me aqui, envia-me a mim. Levanta suas mãos para o Senhor, adore a Ele, adore, continue. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se senta sobre o trono do céu. Levante as suas mãos o mais alto que você puder. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se
assentar sobre o trono do céu.